Olá, gapianos e gapianas, sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de língua portuguesa, né? Esta que compõe a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? Do Enem, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem, com força, né? Foco e determinação, né, até a prova lá em novembro, dezembro, mesmo com o contexto que estamos vivenciando, tá certo? Então, estamos juntos, tá? Sempre estivemos juntos, né, e juntas, e hoje mais do que nunca, tá bom? Então, lá na nossa primeira aula, né, nós vimos aí os elementos da comunicação, nós falamos um pouco o que é comunicação, quais são os elementos da comunicação, como identificá-los, né, no ato comunicativo, tá bom? E eu pedi para que todos estivessem afiados, né, com os elementos da comunicação para a aula de hoje, tá? A aula de hoje, né, será sobre as funções da linguagem, elas que caminham juntinhas, tá, com os elementos da comunicação e fazem, né, não cai, né, na prova, despenca de fato, tá certo? Então, essa compreensão desse conteúdo é essencial, tá bom? E eu acho muito lindo, né? Se bem que eu sou suspeita, né, em falar sobre a língua portuguesa, que é minha paixão, tá? Então, de antemão, né, o nosso foco aqui é ir direto ao ponto, né? Como isso é cobrado na prova do Enem. Até porque, se você coloca, né, pesquisar funções da linguagem, aqui no YouTube vão aparecer diversos vídeos, né, sobre esse conteúdo, tá? Então, o objetivo aqui é trazer uma aula de fato diferenciada, tá? Curta, né, condensada, mas de muita qualidade, com foco na prova do Enem, tá bom? Então, vamos lá? Vamos juntos? Ok, então para quem não me conhece ainda, meu nome é Roberta Neri, eu sou professora de português e produção textual, né? A famosa redação, a queridinha, aqui no GAP, tá bom? Então contem comigo para o que precisar, né? Lá na nossa sala de aula, vou, né, disponibilizar, né, a lista de exercícios, tá certo? Mesmo antes de assistirem, né, a esse vídeo, procurem lá na sala de aula, baixem os exercícios, respondam, coloquem suas dúvidas, combinado? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, né, não confundir as funções da linguagem com as figuras de linguagem, que são diversas, né? As funções da linguagem são apenas, né, da linguagem, são apenas 6 funções. Só isso. Então, primeira coisa, 6 funções, tá bom? Já vou passar aí para o nosso resumo. Logo de início, eu pensei, já vou trazer o resumo, né, um slide que tem tudo que vocês precisam saber, tá? As funções são 6, né? E cada uma tem um foco em um elemento da comunicação, tá? E a gente vai passear por todas elas, tá bom? E trazer algumas características, né? Se não as principais características de cada uma. Vamos nessa? Então, ó, a nossa primeira função, né, é a função referencial, tá certo? Ou função também chamada de denotativa, tá? Nos próximos slides eu coloco lá, função referencial denotativa. Então, toma nota, tá? No teu caderninho, rever esse conteúdo a todo tempo, tá? O tempo todo, que é uma forma de memorizar, não decorar, porque decorar a gente esquece, né? Mas memorizar, tá? Então, a função referencial, né, tem como objetivo informar, né? Ou referenciar algo, tá? Tem como foco o referente, por isso este nome, tá? O referente, o assunto ou contexto, né, são sinônimos, tá bom? E
Como exemplo, eu trouxe aqui a manchete de jornal, tá? E aí, tomando já um gancho, né, para a prova de redação, estejam antenados com tudo o que acontece no Brasil, tá bom? Porque a prova de redação é com foco no Brasil, mas não deixem de se informar, né, sobre o que acontece no mundo. Então, para que isso aconteça, né, eu tenho um costumo sempre passar isso para os meus alunos, que é sempre que saírem de casa, óbvio, se necessário, né, estamos vivendo um período de pandemia, né, então todo cuidado é necessário, né, mas sempre que puderem, observem as capas dos jornais, e isso nós podemos fazer através, né, da internet, né, hoje em dia, coloca lá, principais notícias do Brasil e do mundo, aí vai aparecer. Aquelas manchetes ali, elas têm como a função principal informar, né, informar o leitor sobre algo, certo? Então, isso aí foi um link, tá bom? A nossa segunda função é a função emotiva, que eu costumo trazê-la como o contrário, né, da função referencial, tá bom? Então, fazer esses insights, né, sobre cada uma das funções e pensando uma em relação à outra, você consegue memorizar, tá bom? Então, a emotiva, ao contrário da referencial, ela é escrita em primeira pessoa. A referencial em terceira pessoa, já que ela deve ser impessoal, né? A emotiva, né, ela transmite emoções, sentimentos, né? E ao contrário do que muita gente acha, não só fala de amor, né? Mas de sensações, emoções e sentimentos. Por exemplo, cartas, né? Diários, tá bom? E a terceira função, né, da linguagem é a função poética. E aí, um outro, né, foca na dica aí, não confundam, tá? A função emotiva da função poética, tá certo, gapianos? Tá certo, gapianas? Não confundir. A função emotiva, como eu já falei, tem um foco no locutor, no emissor daquela mensagem. Já a função poética, né, por outro lado, tem um foco na mensagem, a forma que aquele assunto ele está sendo veiculado ao receptor, ao interlocutor, tá bom? Então, na função poética, né, há uma escolha de palavras certas, né, expressões e figuras de linguagem, tá bom? Olha elas aí, figuras de linguagem, né? Nós teremos uma aula apenas de figuras de linguagem e são figuras de linguagens, né, musicais, tá? Então, não percam. E no Enem, né, já tomando um gancho também, a função, né, que predomina aí na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias do Enem é a figura de linguagem chamada metáfora, tá certo? Que é aquilo que não é, né, mas se torna por analogia. Por exemplo, João é um gato. Então, João não é aquele bichinho de estimação, não é o pet, né? Mas ele é fofinho, né? Ele é bonito, né? Como um gato, mas não tem um como, porque se colocar o como já é uma comparação, tá? E aí só foi um gancho, tá? Só foi um petisco para vocês assistirem as próximas aulas, tá? E aí, podemos encontrar a função poética em obras literárias poéticas, né? Nos poemas, né? Não vou dizer poesia, né? Porque poesia é expressão. A poesia ela pode estar presente na música, pode estar presente no poema, né? Mas o poema aí é o que quando nós lembramos função poética, poema, né? Porque ali o autor, né? O emissor da mensagem ele está preocupado com a forma, ok? Há uma preocupação com a forma, então o foco é na mensagem, tá certo, pessoal? A quarta função é a função fática, tá? E aí eu digo,
o aluno, né, ele tende a esquecer, não lembro aquela função, qual é o nome e tal, fática, tá? Então, uma maneira de lembrar, né, é colocar isso, né, como mapa mental, tá bom? No teu caderno e, consequentemente, estará aí na tua cabeça, tá certo? E lembrar, né, de situações, né, que trazem exemplos, né, que abarcam as funções da linguagem, né? Então, a função fática, ela tem um foco no canal de comunicação, tá certo? E na interação entre o locutor e o receptor. Por exemplo, diálogos interativos, conversas convencionais, né? E aí eu trago o exemplo de Chacrinha, né? Não é da época de vocês, também não é da minha, tá bom? Mas Chacrinha costumava dizer: alô, atenção, Terezinha. Aí o público, ou seja, ele estava testando o canal de comunicação, né? Então a fática, ela tem um foco no canal de comunicação, e aí eu falei na aula lindamente, né, dos elementos da comunicação, como é, né, que isso reflete no ato comunicativo, tá certo? Ok, é só um resumo por enquanto, tá? Já vamos entrar em mais alguns detalhes das 6 funções, tá? A função metalinguística, eita, nome pomposo, né? Então, metalinguística, né, é aquela que você vai lembrar direto do dicionário, tá? É aquela função do dicionário, que lá você encontra um vocábulo, né? E tem lá algo referente à semântica, né? Que é o significado daquele vocábulo, né? E aí tem até uma brincadeirinha, né? Onde é que o sucesso vem antes do trabalho, né? No dicionário, né? Só no dicionário. Então, vamos trabalhar para conseguirmos, né, conquistar o nosso sucesso, tá bom? E nós estamos juntos, tá? Então, essa questão não só conteudista, né, mas a questão, assim, emocional, podem contar conosco também, tá? Então, a metalinguística, né, usa-se um assunto para falar dele mesmo. E aí eu vou trazer também um exemplo, não só do dicionário, mas de uma redação. Vamos supor que você tenha que escrever uma redação sobre como dissertar, como fazer um texto dissertativo, argumentativo, numa redação, né, por meio de uma redação, ou seja, é um código falando do próprio código. Então, a metalinguística, ela é centrada no código, que é um outro elemento de comunicação, tá certo, gapianos e gapianas? E a última é a conativa, tá certo? A conativa ou apelativa, que tem como foco o receptor, vocês, né? Por exemplo, hoje, né, vocês estão assistindo a esta aula, né, e eu estou tentando transmitir, né, o conteúdo que o meu, né, desejo era estar em sala de aula, podendo interagir mais, mas vocês vão deixar os comentários, tá? Vão deixar comentários e eu vou comentar também, tá certo? Então, vamos interagir, tá certo? É com foco, né, no receptor ou no interlocutor, é outro nome que chama o receptor da mensagem, ou o destinatário, né? Lembram da cartinha remetente? Destinatário, né? São elementos da comunicação. Entenderam que vocês podem vivenciar a língua portuguesa no dia a dia? Sim, e fica bem mais fácil, bem mais digerível, tá bom? Lógico que eu sou suspeita em falar, né? Mas vamos lá, foca em quem vai receber a mensagem, né? Tenta convencê-lo. E aí o Enem ama, pessoal, as propagandas, os cartazes, as campanhas publicitárias, e geralmente no comando da questão tem assim, o objetivo, né, dessa campanha publicitária é conscientizar, é que o autor ele tome uma posição, se posicione sobre determinado assunto. Então, na função conativa ou apelativa, o foco é no receptor, a mudança de comportamento no receptor. Vamos ver isso, tá? Já, ok? Então, propagandas, discursos imperativos. Geralmente, né, na conativa tem-se o verbo no imperativo. Faça isso, economize, compre, denuncie. Ok, pessoal? Ok? Tomem nota, tá? Então, vamos lá.
A referencial denotativa, né? Eu vou apresentar para vocês, né? Voltar um pouquinho que a gente viu, né? No primeiro slide, tá bom? E aí eu passei um pouco direto lá da conotativa, né? Conativa e conotativa são coisas diferentes, tá? Conativa se refere à função apelativa, que é a sexta que a gente viu hoje, tá? No slide do resumo, que foi o primeiro slide. E a conotativa é no sentido figurado, tá? Que não é no sentido dicionário, que é o de denotativo, tá bom? Que é referente à função referencial. Então, referencial denotativo, né? Sentido conotativo é ao contrário do sentido denotativo. Conotativo é no sentido figurado. E a função conativa não tem nada a ver, né? É a sexta função. Pode ser chamada também de função apelativa, tá bom? Então, foca, essa minha fala foi perfeita, tá certo? Então, vamos lá. Referencial denotativa, né? E aí eu trouxe para vocês, né, apresentando também, acho que minha imagem vai estar aqui no cantinho. Mas aí, ó, nós temos o Diário de Pernambuco, né, que é o nosso jornal aí do estado, e nós temos aqui um capítulo de livro, tá? Escrito por mim, Jogos Digitais Educacionais em Língua Portuguesa, uma revisão de literatura. Vou deixar o link, quem quiser o link, quem quiser o PDF, vou disponibilizar também o e-book, tá bom? Para vocês. Então, são textos que têm como foco referente o assunto, tá bom? Então, é com ênfase aí no contexto, ou referente ao assunto, são sinônimos, tá? Então, marca aí, referente, contexto, assunto, são sinônimos, ok? E aí eu trouxe as características, já falei já um pouquinho, já falei, na verdade, lá no primeiro slide, né? Referência de conteúdo, que é o contexto, tá bom? Tem uma linguagem informativa com sentido denotativo real e os exemplos, teses, textos jornalísticos, científicos e didáticos, né? A função poética, né? Que é a função centrada, tá? E aí, ó, embaralhei um pouquinho. Eu falei lá como segunda função, né? Nessa ordem, porque é uma maneira didática, tá? Confiem, tá bom? É uma maneira didática de lembrar. Referente, terceira pessoa. Emotiva foi a segunda que eu falei. Mas aqui tá a poética, né? Que é aquela com ênfase aí na mensagem, na forma. Tá bom? Então, ó, na poética nós temos essas características. Preocupação com a estética do texto, linguagem repleta de figuras de linguagem, né? Foi até, né, repetitivo, né? Pleonástico, né? Combinações sonoras visuais provoca impacto, quer seja visual, emotivo ou mesmo sonoro. Jogo de palavras, rimas, métricas, tá? Pode agir conjuntamente com quase todas as outras funções. Aí eu quero chamar a atenção de vocês. Na prova do Enem, né, no ano passado, 2020, caiu uma questão e vai estar também na lista de exercícios disponibilizada, que vocês provavelmente já estejam com ela em mãos, né? E que aí muitos, né, questionaram, mas esse texto, né, tem aí a função emotiva, né? Porque traz aí o eu, dos sentimentos, emoções, mas porém, contudo, entretanto, predominava a função metalinguística, tá certo? Então, o que vocês vão procurar, né, vão procurar na prova do Enem, que vai levar, né, a marcação da alternativa mais adequada, né, a mais correta, é a predominância nessa função. Porque nos textos quase nunca vem apenas, esse texto tem a função apenas emotiva, né? Ou apenas, emotiva ou expressiva, também é outro nome, tá bom? Então, emotiva ou expressiva. Mas também poética. Mas o que é que predomina? Tem que ver o que predomina na extensão do texto, tá certo? Então, atenção nisso aí também. Emotiva ou expressiva, né? Com ênfase no emissor, é escrita em primeira pessoa, né? E aí eu trouxe o poema de Fernando Pessoa, né? O grande Fernando Pessoa. Eu amo tudo o que foi, tudo que já não é, a dor que já não
que já não me dói, a antiga e errônea fé. O ontem que dor deixou, o que deixou alegria, só porque foi e voou. E hoje é já outro dia, né? Então, ó, olha aí a predominância do eu, né? Do sentimento, tá bom? E aí, ó, subjetividade, né? Também não é objetivo, né? Como lá na função referencial. Tá vendo como há, né, uma contraposição entre referencial e emotiva, visão intimista, unilateralidade, ou seja, né, não há preocupação com uma resposta do meu receptor, do meu destinatário, assim como a anafática, por exemplo, né, porque a fática nós vamos ver que ela tem o objetivo de iniciar, finalizar e continuar, né, o ato comunicativo, tá bom? Então, os exemplos aqui, né, para a função emotiva ou expressiva são opiniões e relatos pessoais, ok? A fática, né? E aí nós temos alô, alô, testando, né? Alô, está entendendo, né? Entende? Então, o foco é no canal. Tá bom? É dar iniciar, como eu falei, continuar o diálogo, né? Ou finalizar o diálogo, tá? A metalinguística, que é aquela do dicionário, tem ênfase no código. No caso aqui, a língua portuguesa, né? Mas poderia ser a Libras, né? Como eu falei lá no elemento da comunicação, poderia ser o Braille, poderia ser uma outra língua, espanhol, francês, latim, né? Então, com ênfase aí no código, tá certo? A metalinguística. Aí, o código abordando o próprio código. Exemplos, poesia que fala sobre a construção da poesia, crônica que fala sobre o processo de criação de uma crônica, redação em que o tema é como escrever uma redação, né? Que foi o exemplo lá que eu trouxe no nosso resumão, tá? Conativa ou apelativa para nós finalizarmos nossa aula, tá? Isso é tudo que vocês precisam saber, porém, né, precisam responder os exercícios e tirarem as dúvidas. Assim como a redação, né, a gente traz aqui um conteúdo de qualidade, mas nada vai ser 100%, né, se vocês não treinarem, não praticarem, tá certo, pessoal? Então, a conativa ou apelativa com ênfase, opa, não é no canal, tá? Com ênfase aí no receptor, tá certo? Da mensagem. E aí eu trouxe, né, como essa semana aí nós tivemos aí o Dia Mundial da Água, eu trouxe um cartaz, né, uma campanha publicitária aí da National Geographic, né, que trouxe aí como tema a água invisível, tá? E foi, né, fez parte aí do Enem 2016, tá certo? E aí nós temos a campanha, né, a água invisível, aí nós temos a linguagem verbal, né, que são as palavras, o texto aí escrito, e nós temos a linguagem não verbal, que é a imagem, né, algumas gotinhas, né, e tem aqui a maneira, né, que são dispostos aqui essas informações. Mas, né, qual é, né, o objetivo, a função predominante aqui desse cartaz é que o receptor, né, ele tome consciência dessa água, né, invisível que está na produção, né, das carnes, da roupa, né, das nossas vestimentas, de um chip, né, que são desperdiçados muita água, né, na pulverização de lavouras, né. Então, o que traz, né, o que chama a atenção aqui nesse cartaz é o verbo aqui, ó, no infinitivo. Economizar bens de consumo e evitar o desperdício também é poupar água, né? Então, aqui nós temos o verbo no infinitivo, né? A terminação AR, ER, OR, não é? Infinitivo. Mas, né, é mais comum encontrar esses verbos, como eu falei, né, no imperativo. Economize, né, bens de consumo, tá? Vem pra caixa você também, né, que você vai colocar todo, né,
todos os professores eles trazem, né, a maioria deles, como exemplo essa questão das campanhas publicitárias, certo? Então é isso, pessoal, tá? Então foco aí, determinação, né? Continue aí labutando, tá bom? E esperam que alcancem a felicidade, né? Que é uma oração optativa, né? Que expressam desejos. E eu queria finalizar essa aula com, né, essa frase, né? Espero que alcancem a felicidade, tá certo? A felicidade é o percurso, né? Não é algo que você almeja que não seja palpável, tá certo? Então, foco, né? Novamente, lá no iníciozinho da aula, foco, força e determinação, tá certo? Até a próxima aula, pessoal!